Bom, pessoal, nós vamos ver hoje a disjunção palatina numa fase precoce, na dente decídua, onde nós vamos fazer aqui uma disjunção rápida da maxila. Então nós vamos utilizar aqui o disjuntor de Haas modificado. O osso ele apresenta uma bioelasticidade bastante grande, que vai facilitar com isso a disjunção das suturas palatinas mediana e intermaxilar. Vocês vão verificar nesses pacientes a ativação do parafuso é uma volta completa por dia, ou seja, 2/4 de voltas de manhã e 2/4 de volta no final da tarde. Então nós temos aqui o disjuntor de Haas modificado. Vejam que ele é feito aqui com duas bandas colocadas nos segundos molares descidos, ou se quiser também pode colocar nos primeiros permanentes. Na parte anterior nós temos aqui o fio 0,7. Esse fio ele contorna aqui a vestibular do canino e a lingual. E esse fio aqui ele é colado, porque esses dentes são expulsivos e durante a ativação do aparelho a banda pode se soltar. Muito bem, quando a gente vai fazer a instalação deste aparelho, a gente primeiro coloca o aparelho em posição, verifica se as bandas estão corretamente adaptadas nos molares, faz a adaptação das bandas e na porção anterior o ajuste dos fios, que eles podem estar um pouquinho vestibularizado, pode estar lingualizado. Então a gente ajusta esses fios aqui depois das bandas. Feitos os ajustes das bandas e dos fios, então a gente vai cimentar primeiro. A gente coloca cimento no interior das bandas, cimenta, e feita a cimentação, aí sim nós vamos fazer aqui a colagem. Nós vamos colocar então a resina aqui nos caninos. Está aqui o parafuso expansor, o acrílico. Então nós temos aqui as fotos iniciais da paciente. Vejo que ela tem uma maxila bastante atrésica, mordida cruzada posterior do lado direito, do lado esquerdo, bastante acentuadas. Aqui a radiografia, mostrando então uma dentição mista, com dentes permanentes, e ainda aqui os molares descidos e os caninos e os pré-molares ainda estão para fazer a surrupção. Aqui as fotos iniciais, novamente. Aqui foram colocados os elásticos de separação nos segundos molares descidos. Vejam que é uma maxila bem atrésica. Já a mandíbula, ela sempre tem assim uma forma mais parabólica. E aqui a instalação do Haas modificado. Então, o Haas ele é instalado, fazendo primeiro a cimentação das bandas, para depois fazer os ajustes na porção anterior. Veja aqui a cimentação das bandas. E aqui na parte anterior, o fio ele é colocado aqui resina para fixação aqui do fio na parte anterior. Então é feita aqui 4/4 de voltas por dia no parafuso, o que vai corresponder uma volta completa. Então a gente faz 2/4 de manhã e 2/4 no final da tarde. Então isso significa que vai ser dada uma meia volta de manhã e uma meia volta na parte da tarde, completando então uma volta completa no parafuso. Então isto se denomina expansão rápida da maxila, aproveitando então
nessa fase de crescimento, na dentição mista, que o osso ainda está com uma bioelasticidade bastante grande, é um osso fácil da gente trabalhar. Aqui nós estamos vendo então o final da ativação do RAS modificado. Vejo aqui na parte anterior que houve aqui a separação dos incisivos. Isso significa que houve o rompimento da sutura intermaxilar e da sutura palatina mediana. Aqui, durante a instalação, vejo que os dentes estão unidos, e aqui, depois da ativação, já há a separação desses dentes. Isto aqui, depois, vai se fechar naturalmente. Então, nesta fase aqui, em que a gente já coloca de imediato a resina no parafuso, para deixar o aparelho em contenção, para que haja aqui a neoformação da sutura palatina mediana e intermaxilar. Então, demora aqui uma média de 3 meses, e com isso, esses dentes eles vão voltando já para a sua posição original. Uma vista aqui do lado lateral, lado direito, e uma vista lateral aqui do lado esquerdo, vendo que houve um descruzamento desses dentes. Veja aqui antes e aqui depois. Aqui, no final da ativação, nós temos aqui o aparelho totalmente ativado, mostrando aqui que a sutura palatina mediana ela se abre formando uma região radiolúcida de forma triangular, de base voltada para a parte anterior. Veja aqui a sutura, tanto mediana como intermaxilar, separadas. Aqui mostrando a expansão rápida da maxila. Então nós temos aqui a sutura palatina mediana, aqui na frente a intermaxilar, e aqui, depois de feita a expansão, então essas suturas se rompem, descruzando então essa mordida e deixando o arco mais parabólico, mais aberto. Então veja aqui, no início, um arco fechado, atrésico, de conformação triangular, e depois de feita a expansão, vejo que houve aqui uma abertura desse arco, ele se tornou mais parabólico, dando espaços para esses dentes. E com isto, fazendo o descruzamento da mordida posterior. Aqui nós temos uma figura mostrando então a placa de Hawley de contenção. Depois dos 3 meses, então é colocada a placa de Hawley de contenção na paciente, e esta placa fica aí por 6 meses a 1 ano de uso. E todo mês a gente faz uma manutenção nessa placa. Veja aqui o antes e aqui o depois. Esta placa a paciente deve usar 24 horas por dia, não deve tirar essa placa, apenas quando for se alimentar. E usar o máximo possível para que não ocorra a reincidiva desta mordida cruzada. Nós terminamos aqui então essa parte que fala sobre disjuntor de RAS modificado.